Olá, está no ar o Século News edição especial. Acompanhe a viagem papal para os Emirados Árabes Unidos. A cristã Asia Bibi finalmente é absolvida pela Suprema Corte e volte no tempo de Roma com um tour virtual. Nesta semana, o Papa Francisco fez uma viagem histórica aos Emirados Árabes Unidos. Em sua chegada, foi recepcionado com honrarias. O Papa Francisco teve uma recepção calorosa durante a cerimônia oficial de boas-vindas nos Emirados Árabes Unidos. Quando o Papa Francisco viajou para o Palácio Presidencial de Abu Dhabi, foi escoltado por esses guardas reais. Além disso, esses aviões voaram mostrando as cores do Vaticano. O Papa também foi recebido com essa cerimônia militar depois que ele chegou à entrada do palácio. O Papa Francisco cumprimentou o príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed Al Nahyan e ouviu a banda tocar o hino do Vaticano. Após a apresentação de ambas as delegações, o Papa e o príncipe herdeiro entraram no palácio para uma reunião privada. O príncipe herdeiro deu este presente ao Papa. É o acordo legal que permitiu aos católicos construir sua primeira igreja no país a partir de junho de 1963. O Papa Francisco também ofereceu este presente ao príncipe herdeiro. É uma medalha representando São Francisco de Assis, encontrando o sultão Al-Kamil em 1219. Foi outro importante encontro interreligioso do passado. Depois disso, o Papa escreveu no livro de honra do país. Agradeceu-lhes pelo acolhimento e enviou sua bênção a todo o país para viver em paz e solidariedade. Segundo o porta-voz do Vaticano, Alessandro Gissotti, a agenda do Papa foi reduzida. Isto é para evitar a distração da reunião interreligiosa que ele está assistindo e também permitir que o Papa tenha tempo suficiente para descansar. Foi apenas uma semana que o Papa Francisco estava no Panamá para celebrar a Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco também visitou a maior mesquita dos Emirados Árabes Unidos. Esta impressionante mesquita Sheikh Zayed, que o Papa Francisco visitou em seu segundo dia nos Emirados Árabes, parece até de filme. O Papa chegou em um carro pequeno e o imã Ahmed Al-Tayeb saiu para encontrá-lo. Ele é o guia espiritual de 1,6 milhões de muçulmanos sunitas e do grande imã da Universidade Al-Azhar. Nesta mesquita, o Papa Francisco visitou o túmulo do fundador dos Emirados Árabes Unidos, Zayed bin Sultan Al Nahyan. O Papa realizou uma reunião privada de 30 minutos com o Conselho Muçulmano para os Idosos. Segundo o Vaticano, destacaram a importância da cultura do encontro para reforçar seu compromisso com o diálogo e a paz. A mesquita Sheikh Zayed é a maior dos Emirados Árabes Unidos. Ela ocupa mais de 215 mil metros quadrados e é a 15ª maior do mundo em número de pessoas que pode acomodar. Justificar o ódio e a violência em nome de Deus é uma grave profanação. Foi o que declarou o Papa Francisco durante o encontro interreligioso internacional. O encontro interreligioso de fraternidade humana aconteceu em uma atmosfera especial. Foi ao entardecer, em frente ao monumento do fundador dos Emirados Árabes Unidos, Zayed bin Sultan Al Nahyan. O príncipe herdeiro dos Emirados, juntamente com o guia espiritual sunita e o Papa, iniciaram o encontro com este gesto expressivo. Os três chegaram ao local de mãos dadas. O príncipe herdeiro abriu a reunião. Então, o imã sunita Al-Tayeb condenou a manipulação da religião para a guerra e o terrorismo, causou tantos danos ao islamismo. Durante seu discurso, o Papa denunciou o uso do nome de Deus para justificar a violência. Em nome de Deus, o Criador, todas as formas de violência são condenadas, sem hesitação, porque são uma séria profanação do nome de Deus. O Papa Francisco disse que foi aos Emirados Árabes como um irmão que busca a paz com outros irmãos. Ele disse que o nome do Criador, que une cristãos e muçulmanos, não pode ser honrado se toda a vida humana não for protegida. Ele também acrescentou que as religiões devem agir imediatamente dessa maneira. Contribuir ativamente para desmilitarizar o coração do homem. A guerra só cria miséria. Diante de nossos olhos estão suas consequências desastrosas. Estou pensando particularmente no Iêmen, na Síria, no Iraque e na Líbia. alla Siria, all'Iraq, alla Libia.
O Papa encerrou seu discurso pedindo aos participantes da reunião que fizessem o que os une: orar pela paz. Depois, juntamente com o grande imã Al-Tayeb, o Papa assinou uma declaração conjunta para a fraternidade universal. Foi um gesto sem precedentes e ambicioso. Eles fizeram uma lista de direitos que promoverão em todo o mundo. Diz que a fé leva um crente a ver no outro um irmão ou irmã para ser amparado e amado. Ambos os líderes se comprometem a proteger e defender os direitos das mulheres, idosos, crianças e minorias. Eles também pedirão a outros líderes mundiais que façam o mesmo. Cerca de 700 figuras proeminentes de todas as principais religiões participaram do encontro de fraternidade humana. O evento foi organizado para o Ano da Tolerância nos Emirados Árabes Unidos. O Papa Francisco celebrou uma missa histórica em Abu Dhabi. Esta foi a primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Arábica. Estima-se que 1 dos 9 milhões de imigrantes nos Emirados Árabes Unidos são católicos. O Papa Francisco dedicou seu segundo dia no país a eles. Nem todos os católicos do país puderam comparecer, já que o estádio Zayed Sport City e a área ao redor só poderiam comportar 100 mil pessoas. O Papa chegou no Papa Móvel e deu várias voltas dentro do estádio. Uma garota pulou uma das cercas de segurança para entregar-lhe uma carta. Ele parou e a cumprimentou. Foi a maior missa já celebrada na Arábia. O Papa celebrou-a sob uma grande cruz. Em sua homilia, o Papa Francisco compartilhou uma mensagem de otimismo com os católicos desta região, que vivem longe de seus países de origem e são considerados cidadãos de segunda classe. Certamente não é fácil para vocês morarem longe de casa, sentindo falta do afeto de seus entes queridos e talvez também sentindo incerteza sobre o futuro. O Senhor é fiel e não abandona o seu povo. Pode acontecer que, quando confrontados com um período de experiência ou um período difícil, pensemos que estamos sozinhos, mesmo depois de todo o tempo que passamos com o Senhor. Nesses momentos, onde Ele não pode intervir imediatamente, Ele caminha ao nosso lado. Se continuarmos a avançar, Ele abrirá um novo caminho para nós. O Papa pediu-lhes para praticar o cristianismo. Isso significa não se concentrar apenas em seguir as regras, mas sim entender o amor de Deus. Isso é incorporado nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são, portanto, um roteiro para a nossa vida. Elas não exigem ações sobre-humanas, mas sim a imitação de Jesus em nossa vida cotidiana. Elas nos convidam a manter nossos corações puros, praticar mansidão e justiça apesar de tudo, ser misericordioso para com todos, viver aflição em união com Deus. Esta é a santidade da vida cotidiana, que não requer milagres nem sinais extraordinários. Ele fez uma pausa para falar em mansidão, já que agir com agressão ou subjugar os outros não é cristão. Mansidão, entretanto, também pode significar injustiças duradouras. A mansidão é importante. Se vivermos no mundo de acordo com os caminhos de Deus, nos tornaremos canais de sua presença. Caso contrário, não daremos frutos. Durante a cerimônia, a Sociedade Católica do país apresentou as oferendas. Depois da comunhão, o vigário apostólico do sul da Arábia, Paul Hinder, concluiu a missa. Ele é o bispo de todos os católicos que vivem naquela zona. Nós cristãos tentamos implementar a ordem que São Francisco deu a seus irmãos para viver espiritualmente entre os muçulmanos. Não se engajar em argumentos e reconhecer que somos cristãos. Quero agradecer às autoridades dos Emirados Árabes Unidos, especialmente Sua Alteza, o Sheikh Mohammed bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, que generosamente tornaram esta visita possível e nos deram este espaço para ter uma missa pública com tantos fiéis quanto possível. The Crown Prince of Abu Dhabi, who generously have made possible this visit,
and given us this space in order to have a public mass with as many faithful as possible. Como comemoração desta breve, mas intensa visita, o Papa os presenteou com um cálice, para que eles possam lembrar este dia especial toda vez que celebrarem a missa na Catedral de Abu Dhabi. Asia Bibi está finalmente livre. A Suprema Corte do Paquistão rejeitou um recurso que impedia a liberdade desta mulher cristã. Ela foi acusada injustamente por blasfêmia. O pesadelo judicial terminou para Asia Bibi. A Suprema Corte do Paquistão rejeitou o recurso contra sua liberdade. O apelo contra esta mulher cristã veio após o anúncio de que ela estava sendo libertada da prisão. A Asia havia sido presa por acusações de blasfêmia contra o profeta Maomé. A Suprema Corte também confirmou que tal acusação de blasfêmia era falsa desde o início. Asia Bibi foi acusada em 2010 sob a lei anti-blasfêmia. Ela foi usada para vingança pessoal ou para atacar a minoria religiosa. Ela está presa desde então. Após uma ordem judicial de quase 9 anos, ela finalmente foi libertada em 31 de outubro de 2018. No entanto, a liberdade de Asia Bibi gerou protestos violentos no país. Eles foram liderados por radicais islâmicos. Como resultado, o governo do Paquistão permitiu que sua sentença fosse revisada novamente para impedir distúrbios. Asia Bibi não conseguiu sair do Paquistão desde então. Desde outubro, a Asia e sua família foram mantidas escondidas em um local seguro dentro do país. Isso é porque eles receberam ameaças de morte dos radicais. Agora poderão sair do Paquistão se assim o desejarem. Tour virtual faz público voltar no tempo e conhecer aspectos das ruínas de Roma. Confira. Volte no tempo para ver as antigas ruínas de Roma apenas 300 anos depois de Cristo. Este tour virtual, Rome Reborn, permite que se faça exatamente isso. Com 22 anos de experiência, este tour virtual fornece informações sobre o antigo Fórum Romano, a Basílica de Maxêncio e Constantino, e um voo em um balão de ar quente sobre toda a cidade. Há pontos de parada ao longo do caminho, explicando vários fatos históricos. Como arqueólogo, vi imediatamente que pelo menos um problema poderia acontecer: viagem no tempo. Como chegamos ao passado? Não podemos realmente chegar lá, mas podemos usar a assimilação para fazer uma viagem simulada no tempo de volta ao passado. Então eu comecei Rome Reborn, com a ideia de ser capaz de levar as pessoas de volta à Roma antiga, a Roma de 320 depois de Cristo. A equipe de especialistas que trabalha no projeto mantém o tour virtual atualizado, compartilhando novas descobertas de arqueólogos em Roma. Assim, há visões das ruínas hoje e como eram naquela época, com explicações de todas as mudanças feitas. Eu gosto de dizer que o público-alvo de Rome Reborn é qualquer pessoa no mundo. O público em geral, qualquer pessoa no mundo que esteja interessada na Roma antiga. 30 milhões de pessoas vêm a Roma todos os anos, o que significa que cerca de 6 bilhões de pessoas não vêm a Roma todos os anos. Rome Reborn permite que você, em sua sala de estar, em seu estudo, em sua sala de aula, leve o tempo virtual de volta ao passado para a Roma antiga. Até o final de 2019, eles estarão adicionando extensas turnês do Coliseu, Fórum Imperial e Circus Maximus. Eles esperam que, quando terminarem, a tecnologia avance para que tudo possa ser obtido em vez de nessas partes separadas. Embora custem mais de 3 milhões de dólares, cada aplicativo está disponível por menos de 10 dólares, alguns chegando a 1,99 dólares. Pode ser usado em um computador qualquer. E assim encerramos o Século News edição especial de hoje. Nós voltamos no próximo sábado. Um bom fim de semana e até lá.